Você assiste. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui em Lafayette, no Museu Ferroviário, para participar do segundo projeto Moliette de Literatura, junto com Paulo Roberto Antunes. Eu sou Arthur Laiso, sou escritor, poeta, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Paulinho? Bom, é um prazer estar aqui participando da segunda Moliette, um evento que tem toda a segurança e toda a logística promovida pela escritora Aline Gonçalves, que é uma escritora excelente. Eu tive o prazer de ser o prefaciador do primeiro livro dela, aconselho todos a lerem, e vai ser para mim um grande barato, um grande prazer fazer essa live com o Arthur, que é meu amigo de tempos longínquos, né, de idade da pedra, da adolescência. Outro dia mesmo. Exatamente, outro dia mesmo, né? Então a gente vai trocar umas figurinhas aqui a respeito de literatura e vamos falar também da obra dele, que é essa trilogia A Mansão do Rio Vermelho, que me parece que estaciona agora aqui no terceiro volume, mas vai ter desdobramentos com outros livros, ele andou me contando aqui, que virão à tona. Então é um prazer contar com a audiência de vocês e estar com o Arthur, com a presença aqui da Aline, que é a promotora, da Thalita Nascimento, que é promotora de eventos sociais em Lafayette, e mais vocês que estão aí em nível virtual nos assistindo. Sim. É importante, gente, o tema dessa palestra, primeiramente, foi a liberdade na literatura. E o que é liberdade na literatura? Eu acho que a literatura é uma coisa que liberta. Além de nós termos, como escritores, liberdade para escrever aquilo que a gente imagina. Eu já ouvi de um escritor, né, uma frase célebre, publicada, inclusive, todo mundo pode descobrir quem é depois, que ele diz o seguinte: tudo aquilo que se imagina existe. Então a literatura nos dá essa liberdade de você criar, né? Criar um romance, criar um conto, criar, não interessa o estilo, mas você criar um personagem, criar uma história e ele passar a existir a partir disso. O que você acha da liberdade da literatura? Eu considero, e falo muito para todo mundo, que o campo mais democrático do mundo é o âmbito da literatura. Porque dentro da literatura é que pode existir de tudo, né? Inclusive as coisas mais insignificantes, que a gente considera mais insignificantes, podem ter um papel de grande relevância. E aí eu cito um exemplo, por exemplo, que é a personagem Macabeia da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Aquela coisa linda mesmo, maravilhoso, como você disse. Só mesmo no campo literário que uma mulher sem expressão nenhuma de vida, uma pobre nordestina que mora num meio adverso, é capaz de ser protagonista, é capaz de ser estrela, né, no momento da vida. Então a literatura é esse campo demasiadamente democrático, né? E ele não pode nunca ser tolhido. Então por isso que a gente tem que lutar para que o campo literário continue sempre aberto, nunca com nenhum tipo de censura, né? Que é para que todo mundo dê asas à imaginação. A ideia principal da literatura, você mais do que eu sabe isso, porque você escreve muito mais, você está o tempo todo escrevendo, né? Eu tenho uma inveja muito gostosa dessa sua coisa de escrever o tempo todo, e ainda ser médico, correr de um lado para o outro, né? Eu sou extremamente pouco disciplinado para isso. Então você sabe que é isso, porque a leveza que se ganha tira o peso da vida, né? E a gente se sente até descansado, descansa até o corpo. Com certeza. É aquilo que eu falo principalmente na poesia, né? A poesia é uma forma de literatura onde a gente se coloca, a gente se joga no papel, né? Porque a poesia é o sentimento mais puro, né? Que a gente busca uma forma de enfeitar o pavão, vamos dizer assim, e colocar no papel de uma forma bem sutil
terremoto que está passando dentro de você. E a poesia é isso, a poesia é o momento, né? Então, essa poesia, na hora que ela sai, ela faz uma catarse na nossa alma, ela limpa, ela dá um alívio, né? Eu já tive, por exemplo, uma situação, quando eu escrevi A Festa Derradeira, eu escrevi A Festa Derradeira num momento de extrema depressão. Eu estava num estado depressivo horrível. E eu escrevi A Festa Derradeira em 40 dias. E eu joguei tudo no livro, eu joguei tudo no personagem, e eu acabei o livro, eu era outra pessoa, eu era outra coisa. Então, eu acho que nesse ponto aí, a literatura funciona muito como uma libertação, sabe? Como a gente consegue lavar a alma. Terapia. Ao escrever, com certeza, né? Com certeza. Fazer literatura é uma forma de fazer terapia. Eu tive um momento na minha vida também que eu observei que eu produzi mais quando eu estava mal. Sempre. Tá? É aquela coisa meio dicotômica, né? O homem em geral, um homem muito crente a Deus, ele procura Deus só quando ele está mal, para pedir, para agradecer. Raramente alguém procura Deus. E a literatura funcionava um pouco assim para mim. Quando eu estava mal, eu ia escrever, porque ao escrever eu me descarregava, e era um grande barato, né? Porque você descarregar é uma forma de você descansar o corpo e a alma. Então a literatura tem essa catarse mesmo que você falou, é um processo catártico e coloca a gente também vinculado com coisas que a gente não entende. Muitos contos que eu já escrevi, eu comecei a escrever de forma mecânica, sem saber o que ia acontecer, e tiveram desfechos assim, fantásticos e inusitados, que eu jamais imaginaria em sã consciência pensar que fosse terminar daquele jeito. Sim. Então tem esse barato também, né? De ela te surpreender, ela te levar por um caminho que você não sabe qual é. Duas coisas importantes em cima do que o Paulinho disse foi o seguinte: uma entrevista, tem um livro da Clarice Lispector de entrevistas que ela fez quando era uma repórter iniciante ainda, entrevistou o Chico Buarque no início da carreira, falou com o Chico Buarque, inclusive, que ele tomasse cuidado, que ele não ia longe, não. Entrevistou o Vinícius de Moraes, e uma frase do Vinícius de Moraes que sempre marcou muito para mim foi o seguinte: ele disse que sempre escrevia quando estava mal, quando estava triste, porque quando ele estava feliz, a felicidade basta. Não precisa escrever, não precisa fazer mais nada. Então até as coisas engraçadas que ele escrevia num momento triste, num momento de recolhimento, num momento de depressão, porque quando está feliz não precisa fazer nada, está feliz e pronto, né? Embora haja pessoas também que escrevam e produzam muito no momento de grande felicidade, né? Eu tenho uma amiga escritora muito boa, Maria Inês Rezende. Ela produz obras fantásticas, poéticas, e ela é uma pessoa muito alegre, sabe, assim. E você sente que a produção dela é em momentos de muita alegria também, né? Tem essa questão. Mas eu creio que vai muito mais mesmo para o lado mais intimista, quando a pessoa está mais voltada para si, voltada para mergulhar no seu interior. E o interior é uma caixa de Pandora. Sim. Então, em geral, a gente, quando vai nele, a gente não está muito bem, não, né? Agora, uma coisa que eu queria abrir aqui e começar a falar, porque a intenção nossa também de falar da liberdade da literatura também, dessa live, e nessa live também a gente vai colocar a questão da sua trilogia, sim, que é uma trilogia de livros que são livros de terror, de literatura de terror. Eu passei minha adolescência lendo Bram Stoker, amei, né? Não mais que eram cartas, né? As missivas. A Mary Shelley com o Frankenstein, umas coleções que era Hitchcock, sabe? Sim. E li muito terror, adorava terror. Terror atrai muito, né? Sim. Principalmente o adolescente e tudo. Mas eu nunca consegui fazer assim, contos realmente voltados com tanta intensidade, com tanta densidade de terror como eu vejo na tua obra. E aí é outra inveja boa que eu tenho de você. Você me deixa desconcertado, porque você consegue levar uma literatura de terror durante muito tempo. Eu, no meio do caminho, quero matar a personagem, não quero saber dela, de desespero. Você não, você leva, olha aqui, 3 livros, gente.
3 livros versando sobre a temática de terror. Isso é só para quem tem muito fôlego, para quem tem mais do que 7 fôlegos. Não tem que ser gato, tem que ser aqui. Qual que é o coletivo de gato aí? Eu não sei. Não sei. Enfim, tem que ser um bando de gato para ter esse fôlego todo. Como é que funciona esse barato? Você sabe que quando eu era criança eu tinha medo de terror. Né? Ah, eu adorava. Eu fui alfabetizado lendo revistinhas de Walt Disney. Ah, não. Primeiro a minha mãe lia para mim, porque não tinha televisão em casa. Depois que eu comecei a ler essas revistinhas. A partir dali eu comecei a ler literatura brasileira e li todo o Jorge Amado, José de Alencar, todo Machado de Assis. Eu comecei a ler desesperadamente. Mas eu tinha muito medo de terror, até começar a escrever o terror. E o meu livro, eu considero meus vampiros, não é um terror terrível. Eu tenho um vampiro de estimação. Causa medo, tá certo? Por quê? Porque a figura do vampiro, ela é uma figura diferente, é uma figura que atrai, é uma figura que nós temos, né, desde a criação do Bram Stoker, do Drácula, nós temos essa figura do vampiro. Tivemos outros vampiros antes do Bram Stoker, inclusive, mas o vampiro é aquela pessoa sensual, bonito, forte, que cativa, que hipnotiza, que faz o diabo a 4, mas ele vive de sangue, ele mata e morre, ele mata, né? E ele só morre com 2 situações, ou decapitado ou na luz do sol. Agora, é uma coisa interessante porque muitos autores escrevem terror, muitos autores escrevem vampiros, muitos autores escrevem zumbis, lobisomens. E essa aí, nós temos mais uma coisa para focar na liberdade da literatura. Cada autor cria o seu vampiro ao seu bel prazer, tá certo? Por exemplo, a Anne Rice, que escreveu Entrevista com o Vampiro Lestat, Rainha dos Condenados e mais um monte de vampiros que eu li todos, tenho todos lá em casa, tá? Os vampiros da Anne Rice tinham uma determinada característica física e restrições. Por exemplo, os vampiros da Anne Rice jamais comeriam alguma coisa, beberiam alguma coisa porque estavam mortos, jamais praticariam sexo, tá certo? Os vampiros da J.R. Ward, da Irmandade da Daga Negra, que ele escreve um livro de 800 páginas por semestre, talvez por mês, né? Eu também já li vários livros, a coleção tem, acho que são 19 livros, eu li 15, tá? Os vampiros da J.R. Ward, eles são outro tipo de raça, não são humanos que se transformaram em vampiros. Eles são vampiros, tá certo? E eles se relacionam com vampiros, eles se alimentam dos próprios vampiros, amigos, tá? Então eles não têm uma relação muito agradável com os humanos, né? Nós temos os vampiros da Mansão do Rio Vermelho, que são os meus livros, que são românticos. São apaixonados, como eu sou apaixonado pela vida, apaixonado pelo todo mundo. Eu bati o olho, eu apaixono, eu virei esquina, eu apaixono de novo. Então, os meus vampiros, eles são figuras que se apaixonam, tá certo? Tem muito amor aqui nesses meus livros, apesar de ter terror, com certeza, tá certo? Apesar de ter bastante sangue, né? Mas é importante pensar nisso. Eu fiz uma palestra há pouco tempo no segundo curso de literatura da Academia Juiz de Fora de Letras a respeito do amor da literatura de terror. Existe mais amor do que do Drácula pela mina? Ele atravessou décadas para buscar a mina de volta, né? Então existe esse amor da literatura de terror que é muito importante. A gente tem que observar isso. Então escrever terror é um negócio muito interessante. Eu vou publicar um livro agora no segundo semestre, outro, tá? Que não tem nada de vampiro. Chama O Pacto. E aí é um pacto demoníaco e é terror pesado. Tá certo? Então vai sair do segundo semestre o livro O Pacto. Sei, o pacto demoníaco. Demoníaco. Tá? Mas é fictício, né? Claro. Ah, tá bem. Mas a inspiração acontece em todo lugar, né? Claro. A gente tem inspiração andando na rua, você fica inspirado por alguma coisa e de repente começa a escrever. Foi assim que eu comecei a escrever O Pacto, né? E vai ser lançado pela Líteres Editora agora no segundo semestre.
tá? É um livro que vai ser todo ilustrado, inclusive, ilustrado pelo artista plástico de Juiz de Fora, o Ramon Brandão, e vai ser um livro muito bonito, tá? Eu acho interessante isso que você falou, a questão da sedução, né? Quando eu assisti a entrevista do Vampiro, tem uma cena entre acho que o Brad Pitt e o Antônio Bandeiras, Sim. né? Que demonstra que parece que o vampiro, em termos de gênero, ele não se liga muito na questão do feminino, do masculino, não. Parece que ele é um neutro que quer ser neutro com os demais neutros, né? É isso que fascina, porque é muito diferenciada a questão do toque da vida, Sim. do sentimento, da afetividade deles, né? Tudo isso. Quem dá a entrevista, no livro Entrevista com o Vampiro, é o Louis, né? Que é o Brad Pitt, tá certo? E o Lestat é o Tom Cruise. Que quando foi escolhido para ser o Lestat, eu e meus amigos que gostamos de vampiro, nós somos completamente contra. Não dá para ser o Tom Cruise de jeito nenhum, não pode ser ele, foi o melhor Lestat que eu já vi até hoje, não tem jeito de ser outro. Mas o amor do Louis pelo Lestat, o amor e o ódio do Louis é muito marcante na coleção inteira, porque o Louis foi transformado sem saber que estava sendo transformado. Foi uma coisa muito maluca e ele se viu vampiro. E ele se viu vampiro, e a única pessoa que ele tinha para ter um relacionamento e uma admiração, essa coisa do ídolo, né, do criador, era o Lestat. Então o amor do Louis pelo Lestat é muito grande, tá certo? Mas realmente essa coisa do gênero não interfere tanto, tá certo? Quem lê, né, os meus livros vai ver isso, tá? Eu tenho vampiros aqui que só têm relacionamentos heterossexuais, por exemplo. Mas os meus vampiros, os meus livros, gente, eles comem algumas coisinhas, tá? De comida, tomam muita vodka e fazem sexo. Isso é a diferença que tem dos meus vampiros dos outros vampiros da literatura, normalmente. E eles aparecem em espelho? Porque eu já vi vampiro que reflete no espelho. Não. Eles continuam não se refletindo no espelho, não podem sair à luz do dia, tá certo? Mas não tem nada a ver com alho. Apesar de eu não gostar de alho. Eu adoro. Eu não gosto de alho. Eu adoro vampiro e adoro alho. Não tem que arrumar um vampiro pra mim que tem alho. Eu passo aperto com alho porque não digere bem, tá? Mas, então assim, os meus vampiros são clássicos. Eles não saem à luz do dia, eles não refletem no espelho, tá? Mas eles têm essa diferença. Eles bebem vodka à vontade e fazem sexo. Indiscriminadamente. Que legal. Você também é um grande pintor, me lembro, né, desde cedo você pintando as coisas. A literatura também é uma forma de pintar vidas, pintar lugares, enfim, pintar tudo que impulsiona essa coisa chamada vida. Sim. Quando você, no processo criativo, seja de literatura de terror ou não, essa função imagética funciona muito em tua cabeça? Sim. E de forma labiríntica, como é que você trata isso? Você vai ver nas imagens? Olha, primeiramente eu faço o seguinte, eu escrevo e eu pinto, tá? Eu escrevo, pinto e bordo, né? Na hora que eu quero, tá certo? Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que para escrever um livro que vai ter, eu vou escrever um livro, colocar assim, meu livro vai ter 30 capítulos, no capítulo 1 vai ter isso, no 2 vai ter isso, no 3 vai ter aquilo, e vai chegar num ponto que eu vou me perder na história toda. A hora que tiver tudo prontinho, eu vou sentar todo dia de 7 às 8 para escrever. Isso para mim não funciona. Eu vou escrever a hora que eu estiver a fim de escrever. Eu já passei um tempão escrevendo assim, por exemplo, o livro do Vampiro Douglas, que eu vou publicar ano que vem, que é o Vampiro de Juiz de Fora, eu gastei 3 anos para escrever o Vampiro Douglas, tá certo? Porque eu travei, eu tive bloqueio literário no meio do livro. Eu fiz toda essa parafernália de fazer a disposição dos capítulos, e eu acho que foi isso que me atrapalhou, tá? A Mansão do Rio Vermelho 3, que eu lancei esse ano. A Mansão do Rio Vermelho 3, eu escrevi inteiro, são 360 páginas, eu escrevi ele inteiro no celular, tá? Nas horas mais loucas do dia. Eu escrevi ele praticamente em 2 meses. Então foi uma coisa assim, rápida, sabe? Então eu não tenho muito parâmetro para dizer assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá? Aí também entra a minha liberdade,
para fazer a minha literatura, né? Eu também creio que a literatura não pode ter essa imposição muito disciplinar, Sim. porque isso funciona mais para texto acadêmico. Sim. Né? Tem que ter aquela metodologia, tudo. A literatura tem que ser realmente um espaço, um horizonte totalmente aberto, inclusive a de terror, eu acho até, ela te dá mais possibilidades de transar muito com metáfora, metonímia, com figuras de linguagem. Sim. Porque a própria essência da literatura de terror já é a grande metáfora, né, do medo do ser humano, né, do desconhecido. E isso, ao mesmo tempo que dá medo, atrai, né? E essa atração se deve a quê? Essa coisa assim de querer, por exemplo, meu sonho quando criança era querer ser vampiro. Não. Eu vestia de vampiro, ficava andando no fundo da minha casa, lá com a vela acesa. O pessoal, a vizinhança achava estranho, né? O filho da dona Amélia parece que é meio estranho, ele veste vampiro e fica andando lá no meio das bananeiras da casa dele. Mas eu adorava vampiro, eu assistia de madrugada, eu adorava esse barato todo. Aqui você atribui, assim, até pensando como médico, esse fascínio pela essa coisa que dá o medo, e o medo pode ser até de uma proximidade muito à morte, mas a gente quer estar ali perto. Quer, eu acho que sim, eu acho que o grande problema é o seguinte, eu acho que a morte vai vir. A morte atrai. Sabe? Depende da situação. Eu acho que a morte vai vir para todos nós um dia, que é o fim da vida terrena, independe de quem acredita em quê, mas a morte vai vir. O grande problema do terror é justamente essa morte chegar através de uma outra entidade ou uma outra pessoa que vai causar esse problema, a dor, vai causar a morte, vai causar o infortúnio daquela pessoa no personagem, entendeu? Então eu acho muito complicado, porque existe essa coisa de diferenciar o terror do horror, né? O terror é aquela coisa da montagem, do espaço, você sabe que vai acontecer e você está ali lendo o que vai acontecer. E o horror não, o horror é quando acontece realmente, tem gente despedaçada, tem gente morta, tem gente sangrando, tá certo? Então assim, eu acho que não tem muita diferença essa coisa do horror e terror pra gente que está escrevendo, não. Mas a questão toda é justamente o que atrai no terror, o que atrai na literatura, no filme de terror, é justamente essa coisa assim, vai acontecer, você está esperando que aconteça, você quer que aconteça, mas ao mesmo tempo você quer proteger o seu personagem que você gosta, você não quer que a mocinha seja vítima do King Kong, por exemplo, você não quer que ela seja vítima do vampiro que vai matá-la, certo? Mas ao mesmo tempo você está torcendo para que isso aconteça. Sim, é uma dualidade muito gritante. Né? É muito gritante, é paradoxal, né? Hiperbolicamente paradoxal. Agora, uma coisa também que eu fico pensando em relação a você, um grande escritor, considero, pelo fato de você ter contato real com a morte, sim, na sua profissão, você acha que isso influenciou também a literatura, principalmente com o vampiro? Não. Que é um ser que não morre? Não. Para você não ver assim, aí eu já vejo a morte demais à minha frente, eu quero agora ver gente que não morre, para eu não sofrer tanto. Não. Teve isso? Não. Não? Não, não. Eu acho que eu não tenho muito essa coisa da medicina, da cirurgia, da medicina intensiva, do CTI, influenciando na minha literatura. Tá? Eu tenho dois livros que eu escrevi que tem uma certa inspiração, talvez inicial, desse livro. Um foi o primeiro romance que eu publiquei, que chama É Difícil Morrer. Eu começo o livro com um morador de rua que foi atropelado entrando no CTI, numa maca todo quebrado, ele tem um politraumatismo. E aí eu desenvolvo no livro a história do morador de rua e a história do médico que cuida dele. A partir do momento que eu comecei, eu tive inspiração, o resto é ficção, não tem nada de realidade, mas eu criei um personagem, um morador de rua, que teve um politraumatismo, que vai ser tratado e vai ser cheio de sequelas e vai ter alta. Vai para onde? Para a rua. Então esse
é um drama psicológico. Eu escrevi, publiquei esse livro em 1999. Tá? E o outro livro que eu publiquei na Amazon ano passado, que foi A Sogra. A sogra, o que eu faço da sogra é uma família que vai visitar a mãe do marido numa cidade do interior, e a esposa desse marido, desse filho da sogra, né? A esposa dele foi amiga de um médico que trabalha nessa cidade. Por causa da relação de amizade que eles têm, tá certo? O marido começa a ter ciúme. A sogra então vai ser operada pelo médico. E ela tem uma complicação pós-operatória, apesar de todos os exames estarem ok para cirurgia, ela tem uma complicação no pós-operatório e morre. E o filho acha que a esposa com o médico estão em conluio para matar a mãe dele, e ele processa esse médico. Então nesse livro tem alguma coisa de medicina, tem alguma coisa de erro médico, alguma coisa de processo médico, e ficou um negócio muito legal. Infelizmente foi publicado só como e-book. Está na Amazon, chama A Sogra, mas é uma história muito densa também, muito legal, tá certo? E tem um desfecho muito legal, tá? Mas então assim, não teve muita influência isso. E a questão da morte, a gente lida com a morte de uma forma diferente. A profissão é essa, a gente está, o médico, né? Ele está ali para aliviar, para curar, para salvar, e muitas das vezes não consegue. Muitas das vezes a vida se extingue, né, daquele paciente por razões mis, inclusive por idade, por doenças associadas, tá certo? De repente uma pessoa vai chegar num ponto de ter 3, 4, 5 doenças graves que vão juntas tornar a vida incompatível, tá certo? Então a gente vai lutar até o momento que pode, mas infelizmente, né, nós vamos ter conviver com a morte. Mas na literatura não tem nada disso. Na literatura a gente mata o personagem e morre de chorar, de pena, né? Às vezes você tem que matar alguém no seu livro e você fica triste pra caramba. Outro dia um amigo meu do Rio Grande do Sul também escreve vampiro, né, o Ed Vamp, e ele escreveu um capítulo onde ele teve que matar um personagem. E ele quase que entrou em depressão durante a noite. Ele ficou triste, sabe? Ele ficou ouvindo música o resto da noite, porque ele matou um personagem, tá? Já é um membro da família. Claro, né? claro, né? Isso aí também já foi dito pela Zélia Gattai. A Zélia Gattai teve um dia que perguntaram para ela: como é que é você viver? Que o meu é A Mansão do Rio Vermelho. Foi escrito, inclusive, antes da Zélia Gattai publicar A Casa do Rio Vermelho, né? Mas perguntaram para a Zélia Gattai como é que era morar na Casa do Rio Vermelho, só ela e o Jorge Amado. E ela falou que ela não morava sozinha com ele, não. Morava ela, ele, de repente passava a Gabriela, de repente passava a Teresa Batista, de repente passava os Capitães de Areia, passava aquele povo todo que convive a vida inteira com eles e convive com a gente. É uma coisa importante isso, sabe? É uma coisa tão importante, outro exemplo disso. Outro dia eu estava em casa e uma amiga minha mandou para mim uma mensagem do WhatsApp, falou assim: Arthur, estão fazendo obras no Parque Alfield. E o meu vampiro, o vampiro de Juiz de Fora, ele mora debaixo do Parque Alfield, debaixo do coreto do Parque Alfield. Tadinho, tá? Né? Ele construiu a casa dele em 1902, quando teve uma reforma no parque. Tá? Então a Leila passou e falou assim, ligou para mim: ó, estão fazendo obras no Parque Alfield, avisa o Douglas. Eu falei: então, não vou avisar o Douglas, entendeu? Então assim, isso os personagens são além daquilo que a gente criou, eles estão convivendo com a gente o tempo inteiro. Eu gosto muito disso. Os meus personagens da trilogia aqui, eles são imortais. Todos eles. Eles vão continuar comigo assim muitos anos, muitos anos. Uma vez eu fui convidado para poder fazer uma palestra numa escola, porque teve um conto lá que eles não entenderam e estava dando uma polêmica, entendeu? E eles queriam saber isso, se a pessoa tinha morrido ou não tinha morrido, sabe? Porque na verdade era um mergulho em si próprio, era meio que uma história de Narciso, tá? Chama Narciso em Brancas Nuvens Metálicas. Eu tive que ir lá explicar e tudo isso, mas falei que as possibilidades de ressignificação deles também eram favoráveis e tudo isso. Eu agora tomei coragem e comecei uma novela, na verdade, né? Não vai ser tão extenso, não vai ser um romance, cujo título provisório é
a morte não gosta de sepulturas. Então quem vai contar a história é a morte, mas ela nunca vai estar numa sepultura, ela não quer estar no cemitério. Ela quer estar observando as pessoas, entendeu? O ambiente central é uma praça, alguns passos, personagens, e a morte está lá olhando. E até pensando quem ela pode levar primeiro ou nem levar, entendeu? Vamos ver se eu vou ter fôlego para poder terminar, né, essa saga aí. Mas eu acho admirável, porque a minha propensão para a leitura de terror foi desde o início, né, de quando eu descobri a biblioteca pública, pegava os livros lá emprestados, comprava muito livro na biblioteca Mafusa aqui, que na época existiam, né, grandes bibliotecas, mas sempre me fascinou, sabe? E fascina até hoje. Então eu acho fantástico, porque além de você ter que ter essa vibe de querer transmitir muito sentimento, né? Agora, eu fico pensando também, fazer a introspecção de um personagem comum, mortal, vil mortal como nós somos, creio que mais fácil, porque isso a gente sente no dia a dia. Como é que é você criar a vida interior, fazer digressões interiores, mergulhos interiores dentro de uma pessoa que, em tese, não existe, o mundo dela interior deve ser bem diferente do mundo mortal, ou não é? Não, depende do personagem. Por exemplo, o vampiro principal da saga A Mansão do Rio Vermelho, o Friedrich Augsparten, o Frederico, como é chamado no Brasil, ele veio para o Brasil em 1706. Ele morou na Europa, tá certo? E veio para o Brasil em 1706, chegou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele construiu a Mansão do Rio Vermelho, lá no interior de Minas, entre Juiz de Fora e Ubá, onde aconteceu a cidade fictícia de São Luís, onde se passa a trama, tá certo? Agora, no terceiro livro, eu conto a história dele toda, desde a criação dele, desde a época, tá, da mitologia. Sim. Tá certo? Então, ele surgiu e ele viveu, ele está vivendo aí há milhares de anos. Tá certo? Só que ele tem uma convivência atual. Então, essa convivência atual, ele tem pessoas com as quais ele convive que ele gosta muito, tá certo? Por exemplo, ele veio para São Luís para se vingar das antigas bruxas, tá certo? Mas ele encontra com Jaime. Então ele vai ter uma relação de amizade até mais profunda do que só amizade com o Jaime, tá certo? Que é um psicólogo que mora em São Luís, tá certo? Sim. Mas, por exemplo, o Vampiro Douglas já é um vampiro diferente. O Vampiro Douglas, foi criado em 1850, quando o Juiz de Fora ganhou o nome de Juiz de Fora. Então a vibe dele é outra coisa diferente, ele tem uma coisa mais recente. Ele não tem uma história milenar, tá certo? Mas ele tem amores que passaram pela vida dele aí desde 1850. Então é importante a gente pensar no seguinte, a cabeça desses seres aí pensam, sabe, e estão vivendo uma atualidade. Sim, mas são seres muito atormentados. E esse tormento que eles vivem intensamente e constantemente, porque a imortalidade deve ser a pior coisa que existe, né? Eu creio que sim. Embora eu gostaria de ser vampiro, eu adoraria. Mas eu acho que a imortalidade ia me incomodar muito. Né? É isso, eu acho que seria ótimo. Essa imortalidade não pretende ou não precisa de um mundo interior diferenciado do mortal, não? Como assim? Por quê? Não sei, porque a imortalidade... Porque ele carrega uma bagagem muito maior? Uma bagagem de anos? Ele não vai ter fim. Mas ele não está pensando nisso. Entendeu? Ele está pensando... Do mesmo jeito que a gente está se tratando, está se cuidando, e a maioria está se fazendo isso, esses vampiros também têm que se cuidar para poder não morrer. Eles são imortais, mas eles são facilmente destruídos. Né? Se você decolar um vampiro, se você expuser o vampiro à luz do sol, ele acabou. Entendeu? Então existe essa coisa também da preservação. Aliás, a criação do personagem, né? É importante a gente dizer isso. A criação do personagem, o personagem, por mais fantástico que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele tem uma fragilidade, ele tem um ponto fraco, tá certo? É aquilo que eu falo sempre. Todo personagem vai ter a sua criptonita.
Tem que ter, tá certo? Porque se ele for 100% imortal, 100% perfeito, 100% tudo, a vida dele não existe, a vida dele é chata. Então ele tem que ter não só o antagonista, que é a pessoa que vai criar caso com ele, que vai brigar com ele, que ele vai se safar ou não. De repente tem personagens que vão morrer e vai preservar o mal, mas além disso tem ponto fraco. Sim. Certo? Você falou a questão do mal, interessante. E o vampiro bonzinho? Como é que funciona o vampiro bonzinho? Eu até adoraria conhecer um. Se tiver alguém algum assistindo, me liga. Acontece o seguinte, eu estou expondo aqui no livro... A gente marca o encontro. No livro 1, no livro 2, eu estou expondo meus vampiros, tá certo? No livro 3, a batalha final é uma batalha entre vampiros, entre bruxas, entre lobisomens, tá certo? Mas aí você vai ter que escolher o lado. É vampiro contra vampiro, bruxa contra vampiro, entendeu? Então você vai ter que ter o seu vampiro que você vai escolher para vencer essa briga contra o outro vampiro que tem que morrer. Tá certo? Sim. Então, no final das contas, o vampiro é o personagem principal da minha história. Vai ter gente contra ele, vai ter vampiro contra ele, vai ter uma infinidade de coisas acontecendo aí, importantes, mas vai ter vampiro bom nessa história. Tá? É isso que eu quero conhecer. E aí, é uma coisa interessante pessoalmente. Que eu falo. Tá, eu também. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, nós temos dois vampiros aí mais importantes, que é o Frederic Obsparten, que é o vampiro milenar, e o Douglas, tá certo? Que é o vampiro de Juiz de Fora. O Obsparten, eu tenho um cuidado ao tratar com ele. Eu tenho um respeito por ele, pra ver uma pessoa que eu não brinco com ele. O Douglas é o meu amiguinho. Eu chamo o Douglas para uma cerveja no boteco se for preciso. Entendeu? Então, entendeu como é que é? Eu tenho dois personagens que eu criei, e o personagem, depois de criado, ele toma a vida e toma as rédeas da história. Infalivelmente. Ele toma as rédeas da história, ele vai se. Você não consegue mudar a história se você quiser, porque você criou, deu asas para aquele personagem, tá certo? Então, o Obsparten é uma pessoa que eu respeito, que eu tenho num pedestal maior. E o Douglas é meu amigo. Tá? E eu tenho outros vampiros nessas histórias aí que são verdadeiras porra loucas. Arruaceiros, fazendo confusão, tá certo? Olha, eu admiro e me agrada muito ter um amigo que tem amigos vampiros. Espero que você me use apresente um dia, claro, para eu ficar nessa mesa aí, nessa aí. Agora, a gente está quase chegando no final da live, né? Uma coisa interessante aí, que você me falou anteriormente, eu já tinha pensado, essa questão de você trazer a história de Juiz de Fora, junto com essa nova obra que você vai promover, não é isso? Como é que é a pesquisa que você fez? Tem uma taxista? Pois eu tenho mais dois livros agora, que depois da terceira da mansão, eu vou lançar o Vampiro Douglas, ano que vem. O livro já está pronto e ele foi transformado em 1850, quando o Juiz de Fora recebeu o nome de Juiz de Fora. Sim. Então ele chegou para trabalhar em Juiz de Fora nas fazendas de café. E ele foi transformado em vampiro pelo próprio Obsparten, tá certo? E foi o único vampiro que o Obsparten transformou. E ele cresceu em Juiz de Fora, junto com a cidade. Então, em alguns pontos da história do Douglas, ele interfere na história da cidade, tá certo? Ele participou de reuniões importantes da política da cidade, né? Ele interferiu em alguns pontos importantes, marcantes, e eu tive que estudar isso. Eu tive que estudar a história de Juiz de Fora para incluir o Douglas na história. Depois eu escrevi a história da Mariette. A Mariette é uma vampira taxista. Ela é taxista em Juiz de Fora. Agora é Uber. Pois mas ela é taxista. Mais chique. Não, a dela é amarelinho e bonitinho, entendeu? E eu escrevi, nós fizemos uma vez uma antologia que foi publicada em 2017, tá? Que foi uma reunião de 50 autores que escreveram 50 contos de vampiro para homenagear os 120 anos do Drácula. E a gente publicou um livro chamado Vampiro.
E o meu conto é exatamente a Mariette. O meu conto virou o primeiro capítulo do livro da Mariette e eu teci uma história imensa, tá? Dessa taxista em Juiz de Fora. Só que a taxista precisava andar nas ruas de Juiz de Fora. E eu vivia com o mapa de Juiz de Fora na mão, para saber onde é que ela ia, né? Ela ia para tal rua, assim, ela tinha que virar em tal rua, assim. Eu estudei o mapa de Juiz de Fora para poder escrever o livro. E eu acho isso importante, a gente ter esse conhecimento. Eu foco, talvez seja essa a sua pergunta, foco muito no lugar que eu vivo, tá certo? Então, por exemplo, eu gosto de escrever as minhas histórias focando a cidade de Juiz de Fora, porque é lá que eu vivo. Tudo bem? Eu já escrevi um livro que está guardado, está escondido, vai ter mais, talvez deve fazer uma trilogia porque eu escrevi, que a história se passa em Juiz de Fora, em Lafayette. Eu escrevi isso, eu era adolescente. E tem vampiro em Lafayette? Não, não tem. Que pena. Não tem, é uma história de amor. Nada é perfeito. É uma história de amor. Nenhuma cidade é perfeita. É um negócio seguinte, é uma história de um relacionamento familiar. O neto de uma família tradicional mineira de Lafayette vai chegar em Lafayette. E ele faz uma zona. A segunda parte do livro é o cara em Lafayette. Tá certo? Gostei da zona. Ele vai tomar cerveja, inclusive, como é que chama? No Expresso. Como é que chama? Expresso? Como é que chama aquele trenzinho lá? Expressinho. Expressinho, tá certo? Ele viveu Lafayette na época. Entendeu? A terceira parte ele vai embora pro Rio de novo e eu vou contar o que mudou na cidade, o que mudou na família dele depois que ele foi embora. Mas eu gosto dessa coisa de focar realmente no lugar que eu estou. Então, o pacto que vai sair agora no segundo semestre, ele acontece dentro de Juiz de Fora. Tá? O encontro do personagem com o demônio se dá no cemitério de Juiz de Fora. Tá? E depois acontece a destruição da cidade. A destruição é centrífuga e vai embora, tá chegando aqui, tá? Então é um negócio bem amplo, bem grande. Bem animador, tá? Né? E não é uma história de 360 páginas. Porque esse livro, por exemplo, tem 360 páginas. Esse foi lançado em 2016, o segundo em 2018, o terceiro esse ano. Foram 3 livros escritos em épocas diferentes, em modos diferentes. Os 3 livros, cada um tem 360 páginas. Então a gente tem uma obra aí muito louco isso. Antes e pós-pandemia. Deve ter mudado até alguma coisa em estilo, né? Aqui não. Não? Não, porque isso aqui foi escrito antes. Esse livro aqui foi publicado em 2016, 2018. Esse foi publicado, foi escrito em 2019. Eu achei uma dificuldade imensa de publicação, tá certo? Porque eu tive problemas com a editora. Eu queria publicar com a mesma editora, com a Novo Século, que fez um trabalho fantástico, né? O trabalho da Novo Século foi assim, o acabamento perfeito, os 3 livros são iguais, né? A divulgação que a Novo Século dá, o apoio que ela me deu foi muito bom, mas eu fiquei meio atrapalhado com a publicação do terceiro livro, por isso demorou. Mas eles foram escritos quase que né? Quase que não. Deixa eu contar um segredo. Esse livro aqui, gente, A Mansão do Rio Vermelho 1, eu escrevi esse livro em 86. Eu não era nem nascido. Nem eu. Entendeu? Pois é. E eu larguei ele pra lá. Era uma história de umas 80 páginas, talvez. Em 2015, eu peguei, reli a história e escrevi esse livro aqui, que tem 360 páginas. Então eu refiz a história toda. Tá certo? O âmago da questão é o mesmo. Mas a história foi completamente diferente, porque eu cresci o argumento da história, eu tinha muito mais facilidade para escrever depois, tá certo? E o Vampiro 2, A Mansão do Rio Vermelho 2, eu já tinha começado a escrever em 2015. 2015 não, aqui foi em 86, aqui foi em 95, que eu larguei para lá também, eu disse que tinha umas 15 páginas. Mas então assim, aqui eu escrevi praticamente os 3 na mesma época. Sim, vamos colocar isso. Tá? Na verdade foi uma semente que germinou bem mais tarde. Eu tinha a ideia,
Tava lá aqueles moços pequenininhos, e depois eu trabalhei no negócio e virou uma história que deu essa continuidade toda. Legal que você me motivou, porque eu tenho lá uns rascunhos de uma história que eu escrevi também lá nos anos 90, que eu comecei e parei. Sei. Chama Porto das Almas no Escuro. É meio de horror também, sabe? É uma história de uma bruma que aparece numa cidade e as pessoas vão desaparecendo. Mas na época eu queria fazer mais uma alusão com a ditadura militar, tá? As pessoas sumiam, mas Sim. ninguém sabia quem sumia com elas. Sim. E naquela época eu não podia falar muito abertamente disso, então eu ia falar de forma metafórica. Eu posso agora até pensar em pegar esse papel novamente, reler, dar um prosseguimento, quem sabe vir uma obra tão boa como essa aqui. Gente, é um conselho que eu dou para todo mundo que está escrevendo, para todo mundo que gosta de escrever, tá? O que escrever, não joga fora o que escreveu. Guarda o que escreveu. Você não gostou hoje, larga lá. Depois você lê de novo. Depois você muda alguma coisa, você muda uma palavra, tá? E passa a ser uma poesia, por exemplo, que você não gostou, de uma obra maravilhosa que você vai fazer um sucesso imenso com ela. Então, não joga fora, guarda as coisas todas que escreveu. Como eu tenho, por exemplo, eu tenho coisas escritas de 14, 15 anos de idade. No dia mesmo. Mas eu não joguei nada fora, tá certo? Então, tem coisas, por exemplo, que estão datilografadas. Eu acho uma dificuldade imensa para passar para digitação. No escuro é datilografado. Mas eu estou digitando algumas coisas, já estou digitalizando algumas coisas para trabalhar. Mas então, assim, vai escrevendo, vai guardando. De preferência, não guarde, mostre para os outros, tá certo? Mostra para os outros, aceita a crítica, né? E, de alguma forma, publique. Hoje é muito mais fácil a gente publicar alguma coisa do que quando eu escrevi aos 13, 14 anos de idade. Enfim, a gente fez essa live aqui, fez esse papo aqui, para poder animar o pessoal a escrever, a ler, principalmente autores da modernidade, né, que são às vezes pouco lidos, tem uma limitação de venda muito maior. Enfim, essa possibilidade de ampliar, que a Aline nos dá sempre com a Moliette, né, com a Mostra Literária de Lafayette, é para isso, para a gente incentivar a leitura, para que incentivar todos os gêneros literários e fazer o que o Arthur fala. Escreveu? Guarde. Pode ser que amanhã seja uma coisa fantástica e descoberta, porque, por exemplo, Kafka pediu a um amigo dele para poder destruir tudo que ele havia escrito, né? Felizmente o amigo não destruiu e a obra dele está aí, né? Dobrando séculos e séculos e assim será, ok? Pessoal, foi um prazer participar dessa segunda mostra Moliette, especialmente com o meu amigo o Arthur aqui, que tem amigos vampiros, que eu vou querer conhecer, porque meu sonho sempre foi conhecer vampiros, né? E ser vampiro também, né? Quem sabe um dia eu chego lá, né? E gostaria de falar também que esse fim de semana temos teatro na Lafayette. A gente tem a Companhia Inverso Teatral, que vai estar com uma peça em cartaz no Teatro Municipal às 20 horas, chamada Diva, do grande teatrólogo Kleiber Andrade. Eu aconselho todos a irem ao teatro, a participarem, a verem essa obra e também que adquiram a obra do Arthur, leiam Arthur, porque esse é o autor que a gente pode pôr a mão no fogo, que ela não vai queimar. Vai. Queimou porque tem vampiro aqui. Não garanto. Tá? Prazer, Arthur Revelo. Só quero agradecer também, agradecer a Aline, agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Falar de literatura é sempre muito bom, né? E continuarei escrevendo bastante tempo ainda. Muito obrigado. Façam da leitura o seu principal orgasmo. Isso é vida. Beijão para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Peraí, você tem que compartilhar isso aí, né? Acho que a gente se alongou muito, né? Já roda os dois e vou chacoalhar no meio. Tá.